Afinal, quem era o assassino do Zodíaco? Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Recentemente, o cara expôs no TikTok que o avô dele era o assassino do Zodíaco, e nos vídeos ele mostra diversas evidências que dão muita força a essa hipótese, e até os dias de hoje, pelo menos até o momento desse vídeo, não se sabe quem realmente foi o assassino do Zodíaco. No final dos anos 1960, um assassino em série que se autodenominava de Assassino do Zodíaco aterrorizou o norte da Califórnia. Em menos de um ano, de dezembro de 1968 a outubro de 1969, ele matou pelo menos 5 pessoas, embora seja suspeito de ter cometido até 37 assassinatos. O assassino do Zodíaco, também conhecido como o Zodíaco ou simplesmente Zodíaco, também enviou cartas enigmáticas para jornais locais. Os primeiros assassinatos confirmados do serial killer ocorreram no dia 20 de dezembro de 1968, na Califórnia. As vítimas foram um casal, ambos baleados com uma pistola calibre 22. Depois disso, o assassino do Zodíaco permaneceu inativo até o dia 4 de julho do ano seguinte, quando atirou em outro casal, Michael, de 19 anos, e Darlene Ferrin, de 22 anos, enquanto eles estavam no estacionamento. Michael sobreviveu apesar de ter sofrido ferimentos graves e foi capaz de fornecer uma descrição. No dia 1º de agosto, alguns jornais receberam cartas quase idênticas do assassino do Zodíaco. Nessas cartas, ele assumiu o crédito pelos assassinatos e provou sua culpa ao declarar vários fatos sobre as cenas do crime, como o que as vítimas estavam vestindo, como seus corpos estavam posicionados e qual marca de munição ele usou. A única assinatura era o símbolo do Zodíaco. As cartas também continham uma parte de uma cifra de 3 partes projetada pelo Zodíaco, que ordenou que os 3 jornais publicassem as cifras em suas primeiras páginas ou ele faria uma matança no final de semana se eles não obedecessem. Todos os 3 jornais publicaram a cifra que estava codificada. Depois de mais de uma semana, 2 professores conseguiram decodificar a mensagem presente nas cifras. Na mensagem decodificada, o assassino do Zodíaco alegou ter matado para coletar escravos para sua vida após a morte. A próxima carta veio um dia antes disso e nela o serial killer se nomeou pela primeira vez e deu mais detalhes sobre os assassinatos. O próximo assassinato foi de outro casal, mas dessa vez eles não foram baleados, mas sim amarrados e esfaqueados. Ainda assim, um deles conseguiu sobreviver. No seu próximo assassinato, o Zodíaco mudou ainda mais seu padrão e atirou e matou um motorista de táxi depois de andar com ele. Dessa vez, uma impressão digital parcial em sangue foi encontrada dentro do carro, junto com um par de luvas, que foram consideradas muito pequenas para caber no homem descrito pelas testemunhas. Mais tarde, foi descoberto que era de uma passageira. No início, a polícia acreditou que o Zodíaco era negro, o que foi corrigido mais tarde, mas antes disso acontecer, 2 policiais uniformizados a caminho da cena do crime avistaram um homem que se encaixava na descrição do Zodíaco. Ele estava vestido com a jaqueta escura e se afastando da cena do crime poucos minutos após o tiroteio. 3 dias depois, um jornal recebeu uma carta na qual o Zodíaco ameaçava matar todos os passageiros de um ônibus escolar e incluía um pedaço da camisa ensanguentada do motorista que ele matou. Apesar desse ter sido o último dos assassinatos do Zodíaco, ele continuou escrevendo cartas e assumiu a responsabilidade por vários assassinatos durante esse tempo. Também acredita-se que ele tenha mentido para chamar a atenção. Ele teria continuado a escrever cartas como um esforço para permanecer na consciência pública. O principal suspeito no caso, pelo menos aos olhos do público, era e continua sendo Arthur Allen. As autoridades começaram a investigá-lo depois que um de seus amigos, Donald, disse à polícia que Arthur havia lhe contado sobre uma ideia que ele teve para um romance. Esse romance seria sobre um serial killer que se autodenominava Zodíaco e fez várias coisas que o assassino do Zodíaco fez ou ameaçava fazer. Porém, essa história foi vista com muita desconfiança, isso porque Arthur foi acusado de molestar um dos filhos de Donald e também porque seu relato foi mudando ao longo dos anos. Outro detalhe interessante é que essa situação não era exclusiva. Muitas outras pessoas na época fizeram alegações semelhantes sobre pessoas que conheciam. Arthur admitiu ter facas ensanguentadas em seu carro no final de semana do esfaqueamento, mas ele alegou que o sangue veio de uma galinha que ele tinha matado para o jantar. Depois que o mandado foi emitido, seu trailer foi revistado, sua caligrafia, suas impressões digitais foram comparadas com a impressão digital parcial achada no carro do motorista assassinado. Suas armas também foram revistadas, porém nenhum dos testes teve correspondência com o Zodíaco e Arthur foi liberado. Em 1991, Michael, uma das vítimas do Zodíaco que conseguiu sobreviver, apontou Arthur como sendo o assassino. Até houveram conversas sobre acusar formalmente Arthur pelos assassinatos, mas isso não aconteceu e Arthur morreu de causas naturais antes que qualquer julgamento pudesse ocorrer. Até o momento desse vídeo, ninguém confirmou definitivamente a identidade do assassino do Zodíaco, mas vários suspeitos foram levantados com o passar dos anos. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. O Zodíaco é conhecido por ter enviado muitas cartas criptografadas provocativas e instigantes às autoridades e à imprensa. Nessas cartas, ele deixava suas intenções e seu estado de espírito.
Em algumas delas ele incluía desenhos estranhos, mosaicos de fotos de mapas astrológicos. Até o momento, quase nenhuma de suas cifras foram resolvidas definitivamente. As exceções são a cifra inicial de 408 caracteres, que foi resolvida por um professor de História do Ensino Médio e sua esposa, a cifra chamada de 340, que foi resolvida em 2020 por um engenheiro de software americano, um matemático australiano e um programador de computador belga. Pelos relatos dos poucos sobreviventes de ataques conhecidos do Zodíaco, acredita-se que ele se vestia com roupas pretas de vários tipos dependendo do mês e pelo menos em uma ocasião ele usava um capuz preto decorado com o símbolo do Zodíaco. Seus métodos variavam, algumas vezes ele fazia o uso de uma pistola automática de vários tipos, outras vezes ele usava armas brancas, uma delas provavelmente uma faca de estilo militar. De acordo com uma de suas cartas, durante os assassinatos de Natal, ele tinha uma lanterna do tamanho de um lápis presa à sua arma para poder atirar no escuro. Em um dos livros de John Douglas, ele descreve o assassino do Zodíaco como sendo um desajustado social narcisista, paranoico e solitário, que era movido principalmente pela necessidade de atenção, poder e, acima de tudo, credibilidade. Ele sentia a necessidade de provar sua superioridade intelectual a fim de compensar seus próprios sentimentos de inferioridade e inadequação. O Zodíaco supostamente também tinha uma compulsividade autoconsciente, o que significava que ele era obcecado com os outros, o subestimando e desvalorizando suas habilidades, estando também convencido de que a sociedade o injustiçava. É provável que ele tenha passado a maior parte da sua vida com sua mãe, com quem provavelmente teve um relacionamento difícil. Ele pode ter passado algum tempo no exército, provavelmente na Força Aérea ou na Marinha, onde é provável que ele tenha sido treinado em código. Se esse for o caso, ele logo teria sido dispensado por motivos médicos ou sem motivos. Isso porque não conseguia se adaptar a um ambiente tão estruturado e disciplinado a longo prazo. O Zodíaco gostava e estava familiarizado com armas, sendo provavelmente um caçador e tinha conhecimento técnico, demonstrando habilidade com números e códigos. Ele pode ter tido uma área de trabalho privada onde ele guardava os materiais que precisava para seus escritos. Ele provavelmente reclamou com o conhecido sobre a polícia estar sendo ineficiente no caso do Zodíaco. Ainda de acordo com John Douglas, como o Zodíaco estava continuamente tentando sofisticar a si mesmo e seu modus operandi, a causa mais provável para sua parada repentina teria sido seu próprio medo de ficar sem sorte. Alguns criminologistas, ao analisarem as cartas do Zodíaco, acharam que ele estava sofrendo de depressão grave e que ele acabaria cometendo suicídio. Uma teoria proposta por uma criminologista anglo-canadense disse que o Zodíaco não era capaz de ter uma identidade aceitável e sofria de crises recorrentes, tentando recompor essa identidade fragmentada sob o disfarce de um auto-intitulado assassino. A maioria dos criminosos desse mesmo perfil eram solteiros, apresentavam vocação e masculinidade instáveis e eram obcecados pela cultura policial e militar. Até o momento, houveram 2 assassinos que imitaram o assassino do Zodíaco. Heriberto Seda, também conhecido como o Zodíaco de Nova York, ele alvejou suas vítimas com base em seus signos do Zodíaco. Outro assassino japonês também se inspirou no assassino do Zodíaco, mas ele não teve seu nome real revelado devido às leis japonesas de proteção à criança. Esse que está aparecendo para vocês agora é o neto de Richard Hoffman, que foi o homem que alegou que seu avô era o assassino do Zodíaco. Ele se descreve dizendo que foi um policial federal por 10 anos e serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, mas que não é mais um policial. Nos seus vídeos, ele explica que suas alegações não são baseadas apenas na aparência física do seu avô, que de fato batia com os retratos falados do serial killer. Ele procurou o nome do avô no Google há alguns dias e ele viu que o nome do avô dele se conectou com o caso. As imagens dos retratos falados do assassino do Zodíaco realmente parecem com as do avô dele. O avô dele era um policial que trabalhava na mesma área em que os assassinatos aconteceram. Ele cita também o assassinato de Darlene Ferrin. Ela e o namorado estavam dirigindo por essa área em uma noite e justamente nessa noite o avô dele estava de plantão, porém ele estava num carro de polícia sem identificação e vestindo roupas comuns. O namorado de Darlene, Michael, acabou sobrevivendo ao tiroteio e disse que eles estavam sendo seguidos por um carro a noite toda. Ele disse que quando eles estacionaram, um homem saltou para fora do carro e Darlene teria dito assustada que aquele era o Richard e que ele mataria os dois. Aparentemente, ela estava traindo o marido dela namorando o policial da região e o cara que estava com ela também era um de seus namorados. Os amigos dela sabiam que ela estava namorando o policial da região, mas ela nunca disse o nome. Ela deu uma festa na casa dela alguns dias antes do assassinato e foi dito que Richard Hoffman apareceu sem ser convidado e ela disse no seu círculo de amigos que estava morrendo de medo dele e que ele não tinha sido convidado. Esse Richard Hoffman é justamente o avô desse cara que expôs tudo no TikTok. O avô dele sempre negou essas acusações, ele disse que nunca colocou os olhos nela, mas ao mesmo tempo ele disse que sabia que ela trabalhava em um restaurante local da região. Outro fato interessante é que na carta que o assassino do Zodíaco escreveu e nos relatórios policiais que Richard escreveu, a palavra until está escrita de forma errada e Richard escrevia a mesma palavra da forma errada, com 2 L's no final.
Antes do assassinato de Darlene, havia ocorrido o assassinato de Sherry Bates. Ela estava em uma biblioteca fazendo sua lição de casa. Ela tinha acabado de se mudar do Nebraska e Richard morava no Nebraska. Inclusive, nessa época, ele também estava na marinha e o irmão de Sherry Bates também. Porém, Sherry não é considerada oficialmente como sendo a vítima do assassino do Zodíaco. Em um poema escrito à mão, a análise forense confirmou que aquilo havia sido escrito pelo assassino do Zodíaco e lá no final da carta tinha as iniciais RH. Inclusive, aquela Darlene que foi assassinada supostamente tinha um caso com Richard, que também traía sua esposa. Também foi dito que a cena do crime foi adulterada e a família de Darlene recebeu uma ligação informando que ela foi baleada antes mesmo dos policiais saberem, e essa ligação foi feita de um telefone público do lado de fora do departamento de polícia. Foi informado também que Richard foi a primeira pessoa a chegar na cena do crime. Ele chegou no local do crime 5 minutos depois do tiroteio ter sido relatado. Ele chegou a dispensar alguns de seus colegas policiais e mais tarde foi revelado que a cena do crime realmente tinha sido adulterada. O neto dele afirmou em seus vídeos que o avô era conhecido na família por ser abusivo, controlador, manipulador e também infiel à sua avó. O cara que expôs tudo isso ressaltou que ele não estava orgulhoso, mas sim apenas compartilhando informações. Também afirmou que ele e o avô não tiveram nenhum relacionamento depois dos seus 9 anos. Ele passava todos os natais até seus 9 anos na casa do avô. Depois desse período, o pai dele conseguiu sua custódia. Ele relata que Richard abusava da mãe dele, da avó e dos outros filhos, ou seja, seus tios. Assim, sua mãe acabou virando tão tóxica quanto seu avô, por isso ele acabou ficando com o pai. Suas palavras foram, e aqui eu cito, ele odiava minha mãe, ele não gostava da minha mãe e ela acabou se transformando em uma abusadora. Outro detalhe é que no relatório policial do qual Richard descreve a cena do crime de Darlene, ele escreveu como se estivesse escrevendo um poema, e o assassino do Zodíaco também escrevia com a fluidez de um poema. Também haviam vários erros ortográficos nos relatórios de Richard e nos escritos do assassino do Zodíaco. Richard era muito ruim em ortografia, de acordo com seu próprio neto. Ele odiava palavras cruzadas, mas ele gostava muito de matemática e também era marceneiro. Na noite do assassinato de Darlene, como dito anteriormente, Richard estava patrulhando a área onde tudo ocorreu e 10 minutos antes de Darlene ser baleada, Richard tinha reportado que a área estava limpa e sem veículos. Depois de 5 minutos do crime, ele chega na cena e reporta que não viu nenhum carro no local. Também havia um poema do assassino do Zodíaco em que ele repetia a frase Tit Willow, e essa é parte de uma música, e na letra dela é descrito um homem que estava morrendo e gargarejou sangue, e quando Richard dá a descrição da cena do crime em vídeo, ele também usa a mesma expressão. Na mesma música também é citado Dick Bird, e o apelido de Richard era Dick. Em outro escrito do assassino do Zodíaco, a assinatura está codificada, mas quando as letras e símbolos são juntados, formam justamente o apelido de Richard. Até o momento desse vídeo ainda não se sabe quem realmente foi o assassino do Zodíaco, e essa hipótese levantada pelo neto de Richard Hoffman ainda não foi confirmada, mas algumas pessoas já haviam levantado a mesma hipótese conforme está aparecendo para vocês agora. Algumas pessoas acreditam que o Zodíaco copiou seu símbolo de um relógio cuja marca era chamada de Zodíaco. Inclusive Arthur, que era o principal suspeito, recebeu um relógio da marca como presente de Natal pouco antes dos assassinatos começarem. O assassino do Zodíaco tem várias semelhanças com o assassino fantasma. Em ambos os casos, o assassino estava mascarado, tinha como alvo casais, matava a maioria de suas vítimas atirando nelas, eles tinham contagens de vítimas quase idênticas e os dois nunca foram pegos. Porém, a diferença mais óbvia entre os dois é que o Zodíaco escreveu várias cartas provocativas à polícia e à mídia, enquanto o fantasma não se gabava de nenhum de seus crimes de forma alguma. Suspeitou-se por algum tempo que, após a última carta enviada no dia 29 de janeiro de 1974, o Zodíaco teria escapado para a Itália, onde se acreditava que ele teria se tornado um serial killer conhecido como o Monstro de Florença, responsável por 14 assassinatos entre 1968 e 1985. O caso do assassino do Zodíaco serviu de inspiração para diversos filmes de terror, vilões fictícios e até mesmo algumas séries. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma das nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias, mas também já tem documentários e filmes sobre. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.